Tertúlia. Muito boa tarde aí para todos. Hoje é 30 de novembro de 2009, segunda-feira. O verbete é o 1402, 4 páginas, 44 elogios e 7 máximos. O tema é recim intermissiva. Recim é reciclagem interconsciencial. A especialidade é a pararecinologia. Definição: a recim intermissiva é a primeira mega reciclagem intraconsciencial da consciência intermissivista, ainda no período da recepção dos esclarecimentos, que é a chamada para-pares, do choque evolutivo da reurbanização extrafísica, que é reurbex terrestre, por meio do curso intermissivo pré-ressomático. Agora nós temos o holopensene pro-parapensenidade homeostática, a paravivência da autopensenização livre de intrusões nas dimensões ou comunex evoluídas. Por isso que ficar lá numa comunex era melhor do que vir para cá. A eliminação dos bagulhos autopensênicos, que lá estava difícil, que a pessoa pensava ruim, todo mundo percebia. A inserção da autopensenização do trinômio, autodiscernimento evolutivo, interassistencialidade cosmoética, para perceptibilidade lúcida. Agora, nós temos ainda a parapreceptoria extrafísica, o parapsicodrama, a parapsicoteca, a paraexperimentação da harmonização interpessoal nas comunex evoluídas, a para-impacto-terapia das para- ou excursões interplanetárias. Agora, por aí, então, nós estamos vendo o processo extrafísico dentro da intermissão. Aquilo que é coisa séria, que não se pode esquecer, porque as mudanças de destino dos intermissivistas aconteceram por causa disso. A consciência mais lúcida é capaz de identificar claramente o período da própria recim intermissiva, se curto ou prolongado, por meio da autodisposição na execução da proex. Quer dizer, se você tem mais disponibilidade em construir a sua programação existencial, você identifica cedo ou tarde, pouco a pouco, a sua reciclagem intermissiva antes de ter nascido aqui. Você admite ter frequentado o curso intermissivo pré-ressomático? Você desenvolveu a recim intermissiva curta ou prolongada? Quer dizer, o negócio aí é sério, de curto e prolongado. Qualquer coisa é só olhar na exemplologia que a gente está falando. Agora, para aumentar aqui ainda os máximos, nós temos tecnologia, laboratoriologia, trinomiologia e a filiologia. Por sinal, a filiologia só falta um. Aí nós temos uma ideia sobre a recim intermissiva. Agora, pergunta aqui. Imagine o cenário. O homem vive num continente e a mulher no outro. No entanto, já se conhecem pessoalmente. Ambos consideram que poderia formar uma boa dupla, apesar de nunca terem namorado entre si e também de não saberem quem deve mudar geograficamente. Como ambos devem proceder para compreender melhor quem deve mudar de continente, considerando que nos dois continentes existe muito trabalho conscienciológico a empreender? Considere que antes de uma mudança geográfica definitiva, ambos deveriam experimentar viver juntos durante um tempo para ter mais solidez na decisão da formação de duplas, se fosse o caso. Mas, no entanto, quem mudaria de continente? Uma dupla, ao constituir uma anastomose proexológica, com respectivas repercussões
O que o senhor consideraria para aumentar a lucidez e discernimento dessa questão? Primeira coisa, nós temos que assentar o seguinte: quem gosta da outra pessoa e quer formar uma dupla, quer viver junto. Então, é aquilo que nós chamamos poro a poro, chakra a chakra, pele a pele. Amor à distância é aventura. Não existe amor assim. Amor real, entre duas consciências, que envolve afetividade, sexualidade, tem que ter contato. Então, a primeira coisa, tem que haver um contato. Agora, a sua consideração aqui, falando que seria bom vocês viverem antes, é lógico. Essa é a chamada, ou chamado período do noivado. O noivado existe para que as pessoas se conheçam uma com a outra. Por isso que não deve ter nunca casamento sem noivado. Entende? Que é uma coisa mais do que óbvia. Então, sobre isso aí, eu assino embaixo, of course. Você está certo. Agora, do ponto de vista geográfico, a geografia política, a primeira coisa, vocês têm que conhecer um ao outro para ver o que um faz e o que o outro faz. Para saber o que é mais importante nisso aí. Por quê? É de acordo com essa manifestação pessoal daquilo que vocês constroem, é que vem o processo da interassistencialidade. E eu acho, se fosse no meu caso, o que eu ia escolher é o seguinte: aonde é que eu posso frutificar mais evolutivamente em favor dos outros? Que é o processo da interassistenciologia. Agora, eu não posso dizer que seja num país ou no outro, porque depende também da pessoa. Por exemplo, a moça pode ser uma costureira, o homem pode ser um policial. Então, aí já começa a definir qual que é o melhor lugar para trabalhar com isso, como é que fica. Uma outra coisa, quando a pessoa muda a política geográfica, a geopolítica, ela muda a profissão da pessoa. Como é que fica? A pessoa vai sair de um país e ir para outro, como é que fica? Ele vai ter que mudar. Quem é que tem gabarito? Então, a primeira coisa nessa situação, se fosse comigo, eu ia pedir o currículo de cada um. Me dá o currículo de cada um. Com o currículo dos dois, a gente pode dar uma opinião. Porque, geopoliticamente falando, tem que examinar muito. Agora, outra coisa lá, que seria a terceira ou quarta consideração, que eu considero séria. Você sabe que eu estou aqui fazendo as dicotomias do ponto de vista filosófico da condição. É isso que eu estou cortando, fazendo o micrótomo. Mas uma coisa séria seria o seguinte: o que é, qual o local que os dois trabalhando pode intensificar e potencializar ou dinamizar a sua compreensão evolutiva? Isso vai melhorar as fichas dos dois, o saldo da ficha evolutiva. Então, por exemplo, o processo aí já fica secundário o que cada um faz. Precisa de ver o local que as pessoas podem ir, que pode dar mais. Por exemplo, são duas pessoas que se conheceram, já conhecem a Conscienciologia há 10 anos. Agora, uma vive aqui, a outra vive lá no fim do mundo. Naquele lugar já tem muita gente trabalhando. Aqui a pessoa está muito estabelecida, é muito melhor a outra vir para cá. Então, tem que ver aquilo que seja a base mais dinâmica e produtiva da evolução dos dois. Eu considero que esse último item, esses últimos recursos que eu estou falando, são mais sérios. Então, isso aí, você tem que estudar. Você que é um rapaz inteligente, vamos pensar nessa história. E aí, se você quiser um dia, vem com ela aqui e o currículo de cada uma. E me ofereça o currículo. Que eu aí vou dar meu palpite. Porque sempre no currículo a gente vai ter mais inspiração. Você tem mais assentamento para opinar. Né? Com quanto tempo de prática de TENEPS, o beneficista poderia começar a aceitar pedidos escritos para assistência? Com 10 meses seria precoce? Olha, a senhora está bobeando. O problema não é isso. Não é nada desse negócio de aceitar, não.
A pessoa não faz isso, isso vem espontaneamente. TENEP são os amparadores que orientam. Eu já vi gente que passou a TENEP. Na segunda semana, os amparadores já tinham levado gente lá com pedido para atender. Tudo certo, tudo correto. Não é a pessoa, pensa bem, eu, Manuel de Assunção e Ribeiro, coloquei no jornal, acabo de instalar a minha FIEX. Quem quiser deve mandar para o endereço tal. Não existe isso. Muito embora vocês sabem, eu recebia carta no Rio de Janeiro assim, o FIEX, Rio de Janeiro, Brasil. O povo me conhecia, eu já mandava tudo. No início não galho danado, até descobrir. Mas é que eu tinha caixa postal em Ipanema, então vinha, o FIEX. Eu mostrei isso uma vez no Instituto, que o povo não estava acreditando, eu falei assim, ó, como é que eu recebo a carta? Do exterior. Tudo selo lá da Europa, tudo quanto é lado. O FIEX, Brasil, você está entendendo? É terrível. Mas vem assim, o FIEX, Rio de Janeiro, Brasil, quase sempre era assim. Era um monte. Agora veja, isso tudo são amparadores, não somos nós. Então a primeira coisa é isso. Vamos entender esse assunto. O que interessa é o seguinte, se pediram, tem que atender. Acabou. Se temos uma boa organização e não temos o cuidado de manter a disciplina, não teremos bons resultados. Tá certo. Como posso entender holocarma e policarma? A primeira pergunta aqui é o seguinte, realmente disciplina e organização é mais ou menos sinônimo dentro do assunto aqui. A pessoa tem que se organizar e ela tem que ter bons hábitos e rotinas úteis. Isso é que é a boa organização. Agora, como posso entender holocarma e policarma? O caso é o seguinte, holocarma é o conjunto de 3 condições das reações de ação e reação. Então, vamos entender bem. Egokarma, grupo karma e polikarma. Isso aqui que nós chamamos de holokarma. Holo quer dizer todos, o conjunto, a reunião. Então agora, egokarma é o seu egão, seu umbigão, seu ego, você, sua consciência. Não quer dizer que seja negativo, é o estudo seu. Agora, grupo karma é o estudo do seu grupo evolutivo, você lá dentro do grupo. Agora, polikarma é a hora que você começa a funcionar sem esperar retorno. Você ajuda os outros, faz assistência e não espera mais retorno. Então aí você já aplacou o egão e já ultrapassou o grupo. Esse me entende. Então polikarma é isso. Aí nós temos 4 karmas. Ego, grupo, poli e holokarma. A holokarmologia é o conjunto dos 3. Isso é que importa. Agora, você que está começando agora, você tem que saber o seguinte, você está começando a entrar no grupo karma maior, saindo da sua família. Agora, quando é que você vai entrar no polikarma? Tem gente que fica no grupo karma a vida inteira e não sabe o polikarma. O polikarma é quando a pessoa começa espontaneamente, dentro do voluntariado, a ajudar os outros, sem esperar segundo os interesses, sem esperar que venha as benesses disso, sem fazer negócio com o assunto. Isso é que é o polikarma. É o polikarma que leva a pessoa a participar como mini peça dentro do mecanismo multiexistencial, interassistencial, multidimensional. Tá certo? É o polikarma. Não é grupo karma, não. Segundo as ideias expostas pela Conscienciologia, o ideal é não ter filhos para se ter mais tempo disponível para se ajudar os necessitados. Porém, há ressomas que são muito convenientes porque ajudam muito nos problemas da Terra e de outras dimensões. Como você, por exemplo. Olha, nem tanto, menos. Agora, quando se faz a opção por ter filhos, existem algumas técnicas para se atrair consciências mais evoluídas, ou esses processos não podem ser alterados e dependem exclusivamente das suas interpretações grupo karma. Para os colegas que decidiram por ter filhos
Quais os requisitos basilares para se melhor conduzir nessa situação? Olha, o ideal é o seguinte: uma pessoa que quer evoluir realmente e que fez curso intermissivo, o processo da prole humana, ou seja, da reprodução animal humana, acabou. Ele só vai existir quando tem algum acréscimo, alguma máxima orexia, alguma coisa para preencher o período, que é o meu caso. Eu falava desde rapazinho que eu não queria casar e não queria ter filho. Aí bem claro. Agora, o que é que se passa? A hora que aconteceu o negócio com o meu irmão, ele chegava para mim e disse: olha, você tem um tempo aí, você quer preencher isso? Isso que seria o bico, o extra. Quer dizer, o meu caso de casamento e ser pai foi um extra, para ajudar, entendeu? E outra coisa, realmente encaixou tudo as minhas coisas que eu fiz, não tem problema nenhum. Porque, gente, todos nós já fomos pais e mães em outras vidas. Inclusive você, com todo o seu machismo, já foi mãe. Então, vamos entender esse negócio, entendeu? E também você, com toda a sua feminilidade, já foi machão, tá certo? Então, vamos entender esse negócio bem claro e com calma. Agora, o que é que se passa? Há certas circunstâncias na vida em que existem os processos kármicos que às vezes vale a pena, que foi o meu caso. A hora que eles me mostraram que aquilo seria bom para preencher, era mais um bico. Do jeito que eu tive vários da minha vida que eu fiz. Meus processos, por exemplo, aí de firma, como executivo, empresa, coisas que eu fiz na condição de infiltrado, aquilo tudo foi meios que eu tive para alcançar os meus fins mais sérios, mas para preencher principalmente o tempo, para eu não ficar com tanta ociosidade, porque quanto mais eu trabalhava nisso também, mais me deu visão de conjunto para fazer o trabalho que eu estou fazendo hoje. Meu objetivo era esse. Agora, aquilo tudo foram os bicos. Bicos tem vários nomes. É o trabalho extra, é o freelancer, e outros nomes que tem por aí. Dentro do processo da programação existencial, às vezes tem esse problema. Agora, para isso, é necessário que a pessoa tenha gabarito também, né? Em outras áreas. Não pode ser só numa. Agora, como a maioria aqui já é, vamos dizer, versátil e polivalente, essas coisas podem ocorrer. Agora, eu queria falar para vocês que ontem eles leram aí o tertuliário, o primeiro ano. Tudo que houve, né? E eu quero fazer 3 observações. A primeira é o seguinte: em um ano eu respondi 12.048 perguntas. Eles não falaram isso aqui. Só falaram nas presenças, perguntas presenciais e perguntas online, e votos online. Mas eu somei aqui as presenciais e a online. Presenciais foi 7.046, online foi 5.002. Então eu respondi 12.048. Isso aí é superior ao total de perguntas que eu tenho nos meus arquivos, que eu acho que atualmente chega a 7 ou 8 mil. Entende? Isso mostra que num ano, agora devido ao processo nosso de online, e o problema eu fiz mais do que todas as viagens que eu estava fazendo com o processo de perguntas, coisa mais séria. Agora, veja, isso foi um ano. Nós temos que considerar que tem 6 anos antes que eu respondi pergunta aqui. Agora, outra coisa também aqui, dentro desses totais que eu vi, o dia que eu respondi mais pergunta, o total aqui, ó, foi exatamente 52 questões que eu respondi num dia só. Eu acho que dessa vez eu fui longe, hein? Se eu responder 50 perguntas em 2 horas, que na verdade não são 2 horas no caso, que às vezes os 10 últimos minutos são para a turma falar, etc. Mas veja, isso foi no dia 30 de junho desse ano, e o tema foi inteligência da consciência ou metodologia, um tema neutro. Porque isso aí deve ter juntado material do dia das tertúlias anteriores. Agora, ó, esse tem 39 presenciais com 13 online. Agora, de 50 tem vários. 25 aqui, 25 lá fora. Por exemplo, no dia 30 de 11 de 2008, foi 25 aqui, 25 lá fora. Isso são 50.
Agora, 52 parece que foi só esse dia, bateu o recorde. De modo que aí a gente já tem uma ideia. Agora, 45, opção assim, isso tem um monte. Aí, 51, no dia 12 de 6 também, 51. Isso aí tem. Agora, 48 é uma opção. Então, isso é só para a gente ter uma noção como é que essas coisas funcionam. Agora, então o meu recorde aqui é 52 questões respondidas. Agora, outra coisa também que eu quero chamar a atenção. Na tematologia, o que predomina são os temas neutros. O que predominou em um ano aqui de online, etc., de tertuliário. Foram 177 neutros. Homeostato 133 e nosografo 56. Agora, por que foi neutro? Porque neutro é tudo aquilo que nós fazemos pesquisa. Quando faz pesquisa, o assunto é neutro. Como a maioria dos nossos processos é de pesquisa, de estudo, de investigação, a mais do que normal, que tem que haver mesmo a predominância dos neutros. Está certo? Eu queria esclarecer isso para vocês, para a gente não ficar aqui a ver na crise com o negócio. E vamos ver, o dia que eu começar a ter muita pergunta, eu quero ver se vai passar de 52. Isso aí não é fácil. Nessas 2 horas, responder 52 não é fácil. Outra coisa, eu não posso responder matando as respostas. Tem que ser... Vocês veem que essa primeira pergunta de hoje, eu demorei mais a responder. Isso é normal. Tem que ser. Não tem outro jeito. É isso? Agora, voltando à reciclagem permissiva, o que é que vocês acham disso? Bom, sim. Aqui na primeira linha da fatologia, você coloca os construtos congênitos. Podia falar um pouquinho disso? Sim. Os construtos congênitos são as ideias que você, às vezes, arranjou, que não são só das suas vidas passadas, mas no curso intermissivo. E aquilo vem, e você guarda, que é a ideia inata. Isso aí equivale à ideia inata. Só que eu quero chamar a atenção, são construtos congênitos que às vezes vêm de trás. Por exemplo, eu sou obrigado a confessar para vocês que muitos construtos congênitos que eu tenho não são do curso intermissivo ou desse último século. Não foi. O último século, estou falando, do século XIX, por exemplo, não foi. Foi antes. Está entendendo? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Escuta, por favor, passe isso aqui para a Cristiane, lá em cima, por favor. Olha, a pasta e o papel pode ficar com você, tá certo? É o que você pediu. Agora, isso aí não pode publicar nem nada, não, que eu estou sob revisão. Tá bom? Está escrito aí, ao dedão do seu nariz. Pode falar. Paulo, então, o construto congênito, ideias de outras vidas. Quase sim, mas eu não posso dizer que seja só isso. Uma pessoa passa lá estudando algumas décadas do curso intermissivo, aquilo pode ser de lá, coisa séria. Uma outra coisa, às vezes foi nesse período do curso intermissivo que a pessoa foi na parapsicoteca. Aquilo fixou mais. Entendeu como é que é? Então, esses construtos congênitos são as ideias inatas que eu quero dar mais reforço, que eu quero mostrar que são mais importantes. Não tem lógica isso? Agora, é lógica, cronêmica, a cronologia entra nisso. Agora, então, por exemplo, eu tenho coisa, como eu já falei para vocês, falando franco, a maior franqueza, francamente, vem de 1100. Você está entendendo? Que é o negócio da Eubex, essas coisas. Eu já tinha umas ideias disso. Mas aí já é ilícito, isso já ficou impregnado em você. É diferente de você criar aquele drama ou criar aquele construto de caso pensado para poder usar na sua vida. Mas a gente está usando o construto. Sim. Na verdade, veja bem, tudo que você faz, as reações todas da sua pessoa, dizem respeito à experiência que você assimilou. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É aquilo que você admitiu, é aquilo que você concebe, é aquilo que você admite. Então, agora, o que eu quero chamar é isso. Ideia inata parece tudo que a pessoa arranjou.
logo que ela nasceu, aquilo já vem de... Mas o construto esse, que eu estou chamando a atenção, ele é mais arraigado e mais sério. Entendi. Então, por exemplo, eu não sei, mas eu acho que faz uns 3 milênios que eu nunca tive dúvida que a consciência caminha na evolução, que ela não morre, seja na intervenção ou seja na vida humana. E acho que muitos de vocês aqui devem ter, do jeito que eu tenho, a mesma reação. Quer dizer, eu não sou materialista há milênios quando eu estou nessa dimensão, ou quando eu estava, né, no caso. Você entendeu o que isso quer dizer? Isso é um construto supra-orgânico. Vê se me entende. Entendi. Supra-para-orgânico. Entendi. Ele está por cima da situação, é mais sério. No entanto, ele é mais profundo. Entendi. Entendeu? Então, esse construto aí que eu quero chamar é justamente isso. Você pegou uma das coisas mais sérias que eu estou falando aqui. E outra coisa, eu não qualifiquei mais nada, só falei isso. Só falou a expressão dupla ficou por isso. Só que você mais para frente, então vamos aproveitar. Não, aí eu já explico outras coisas. Já tem outras, você fala um pouquinho das neoideias ingênitas e das protocognições íncitas. Pois é, agora vê, essa protocognição. É a hora que a pessoa ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Por exemplo, eu sabia uma opção de coisa que era as protocognições íncitas a respeito da Reudex. Isso em 1100. No entanto, os caras estavam se preparando. Depois eu fiquei sabendo que o reurbanizador, naquela ocasião, já tinha preparado a vida dele de 30 e poucos anos aqui. Que loucura, né? Agora veja, eu acho que esses caras que pode chamar que a gente é louco, ou pensa muito essas coisas, que eles devem pensar. Então é uma loucura rica. A nossa. Entendeu o que ele quer dizer? Cada lógica, as interações que tem isso, as consequências. Negócio muito sério. Agora, João, observa bem esses últimos verbetes que nós temos falado aqui de transcendência, como isso vai criar problema na cabeça desse povo, tudo da universidade e da turma de materialista. Devido ao problema do princípio, meio e fim e a intraarticulação do processo. Entende? Que há um entrosamento do problema de coesão interna das ideias. É uma coerência horrível, como você costuma dizer. Eu chamo, aquilo tem outro nome que eu chamo, né? Que é o horrível com o horroroso, aquelas coisas todas que eu falo. É o horrorível. Horrorível, É horrorível essa condição aí para se colocar naquela posição da pessoa. Então eles vão falar, como existe cara doido, bem entrosado, com a bem cabeça. estruturado. A loucura dele é extremamente lógica. Você sabe para me falar desse jeito para mim, né? Não, você é um louco lógico. Falar para mim claramente desse jeito. A sua loucura é de uma lógica que perturba a gente. Eu falei assim, olha, nós nos encontramos, eu sei que eu vou ter que tirar você da baratrosfera. Mas desde já eu estou acostumado com isso. São muitos, você vai ser mais um. Aí o cara começa a rir de mim, né? E começa a falar. Você acha que é por isso, essa talvez seja a razão principal do anonimato do serenão? Para não estuprar. Chega num certo ponto que não pode mais perder tempo com as tolices assaides. Entendeu? As adventícias. Entende? Os exteriores. Das moldureiras, como diz o cara, as tolices moldureiras, aquelas que molduram as coisas humanas, não dá mais. Faz um super. O pensamento já transcendeu tanto essas ninharias que ele não pode perder tempo com isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, muita coisa também é porque ele não quer humilhar os outros, né? Eu preciso ter cuidado, e olha, é o que eu tenho falado. Foi quando nós começamos com a Conscienciologia, que a Malu chegou, devido à capacidade dela de comunicação, falou assim, Malu, não seja descaridosa com os outros, seja generosa. Não vá contra isso, você não pode usar
a verdade nossa, relativa da conscienciologia, como um tacape para rachar a cabeça dos outros. Vai devagar com isso. Eu tinha que falar, porque a hora que ela viu o alcance da coisa, é um perigo. Vocês vão ter que ter muito cuidado com isso aí. Entendeu? Porque senão, não dá. Se a gente vai humilhar alguém, você perde toda a sua... a tramontana. Tudo vai por água abaixo, não há mais assistência, e o seu óleo pensando vai para o buraco. A gente tem que ver muito com a intenção, entende? Como é que está a lisura do pensamento que a gente quer transmitir. Então, a natureza dessa lisura, dessa cosmoética, é muito importante. Isso. Agora, vocês, ó, cada vez mais, devido a essas ideias que nós estamos falando aqui, transcendentes, vocês precisam ter cuidado com isso. Viu, Dulce? A Dulce é uma. A outra é a Ami. A outra é a Roseli. São todas três que hoje já estão entendendo demais. Você também entra nessa. Você também é um pobre dicionarista. Ela também é desse jeito. Mas ela tem melhorado muito. Ela tem ficado muito mais doce, acessível, cordata. Viu? De vez em quando eu estou desconhecendo, acho até que ela está doente. Se dizer. Não, para Deus você tem que dulcificar tudo, alguma coisa. Mas não pode edulcorar. Quer dizer, não pode fazer tapiação de camuflagem. Não é isso? Isso bate com aquela sensibilidade que você estava falando ontem. É a sensibilidade. A sensibilidade, a gente pode falar um ano inteiro sobre isso. Porque ela envolve o mundo nosso todo. Tudo que a gente tem. O povo não tem muita ideia ainda de sensibilidade. A hora que fala sensibilidade, por exemplo, vai falar sobre em área policial, criminal, etc. Tal. A sensibilidade, por exemplo, do advogado de defesa. A sensibilidade do promotor público defendendo o Estado. Entende? Mas isso ainda não é isso que nós estamos falando. A nossa sensibilidade é mais séria. Ela pega mais embaixo. Agora, temos que estudar isso tudo, né? É o jeito. Caminhar com a história e debater. Quanto mais nós discutirmos, melhor. Quanto mais vocês perguntar, melhor para nós. Para nós todos, inclusive para mim. Você está entendendo? Por isso que eu respondo. Vocês acham que eu estou tendo uma certa paciência para responder as perguntas. Às vezes, quando tem que repetir pela 15ª vez, quando tem acontecido, é que tem gente aí que fica danada da vida. A hora que eu faço, a pessoa faz a mesma pergunta, eu vejo a reação danada da pessoa aí sentada. E eu, vamos devagar, vamos com calma. Paulo, dessas três da fatologia que ele falou, tem congênitos, ingênitas e insta, que é a mesma coisa, tudo congênito e tudo até inato. Um certo ponto chega a ter. Só aproximação simples das mesmas ideias. Congênitos é inato, de outras vivências. Agora, depois, de outras vidas. Bom, construtos, depois você tem que comparar construto, neoideia e protocognições, que são praticamente semelhantes. Agora, as concepções inerentes até um certo ponto é isso. Retroconcepções também. Mas é isso que eu fiz. Eu primeiro coloquei o mais bravo, para depois picotar tudo que eu pude. É aquilo que eu falei, que estou picotando. Dá impressão. Micrófono. Protocognições seriam as Agora, outra coisa. Você fala aqui de paleovivência. Vocês sabem o que é paleo? Paleo é das coisas antigas, dos processos que já passaram. Problema histórico, etc. Tal. Paleontologia é o estudo dos negócios das vidas de seres vivos antigos. Paleontólogo é fazer exumação dessas vidas passadas. Então, o que nós fazemos aqui, em muito caso, é uma paleontologia consciencial. Tá certo? Eu já escrevi sobre isso. Agora, o atavismo recente sadio. Olha só onde é que eu fui. O afloramento das neovertons. Aqui eu estou falando é o afloramento das neovertons que você já conhece, que é diferente.
Agora, a pesquisa dos bastidores da intrafisicalidade. Agora, não foi o que falo lá, habitanatose. Você sabe o que é isso? Segundo Dessoma, agora... Se é a segunda Dessoma, ninguém vai entender nada. Construtos, neoideias e protocognições. Eu queria saber que são semelhantes, mas você vê alguma diferença? Se pôs isso de propósito, parece que está não crescendo, não sei. É para chamar a atenção, né? A pessoa ver os detalhes, as minúcias, os pormenores. Na verdade, não são iguais, mas não. São bem semelhantes. Nunca você vai ter duas palavras diferentes iguais e nem também duas expressões compostas com as mesmas palavras, mas mudando uma das palavras. Já não é igual. Então, por exemplo, se eu falar persistente e constante, não quer dizer que seja a mesma coisa. Então, por exemplo, uma vida persistente. Entende? Agora, ele tem uma vida constante. Observa bem. Há uma diferença. Diferente. Assim tudo, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Isso entrou também na paleovivência, que é praticamente... não, Pois é, agora a paleovivência que é um assunto que vocês têm que pensar bem. Porque nós estamos falando disso aqui demais. Os 3 verbetes já dessa nova leva de 20 falaram nisso, até agora. Tá certo? Dos 20 que nós fizemos agora ultimamente. É que às vezes aqui se pega um encadeamento de coisas, depois... Não, e vocês às vezes, nem sempre a turma pela eleição escolhe o encadeamento certo. Então vem um antes, vem o outro depois, um atravessa na frente, isso faz parte do serviço. Mas esse encadeamento ele tem uma lógica do que... Comigo tem mais lógica na história, mas agora veja. Para ver o encadeamento meu na enciclopédia, tem que ver a remissiologia. Olha a remissiologia desse aí, vamos ver como é que está. Eu ainda não examinei. Vamos ver como é que está isso aqui. Autorretrocognição. Bagagem pré-ressomática. Curso intermissivo. Incubação intermissiva. Esse eu já trouxe? Ah, não? Pois é, esse não está faltando aqui. O que eu estou falando? Se estudar. Guarda esse, que esse ainda é pior ainda. Agora vamos ver mais aqui. É a intervenção mudancista, mas essa também mexe no processo. Agora, ó, uma coisa séria é a reciclogenia. Essa eu já trouxe, né? Pois é. Essa também precisa de olhar. Mas olha, a pior aqui para vocês é a incubação intermissiva. Essa ainda não veio. Incubação, essa aí está na lista para... Tá? Ixi, eu não devia ter falado. Votar. Você já viu o que vai acontecer? Hein? Já está a mais votada, então. Hoje? Já foi a mais votada. Não, mas escuta, a mais votada hoje para amanhã? Ah, então é muita coincidência. Como é que eu fiquei sabendo dessa? Chata? É o chefe. Alguém me falou isso aqui? Não, né? Ninguém falou nada disso. Que eu lembro, eu não lembro de nada, ninguém me falou. Agora, como é que eu entrei no pensamento de vocês? Hein? Sai dessa. Gente, agora só aqui, rapidinho. Na fatologia, na última linha, poderia aprofundar a elaboração do futuro empreendimento proexológico. O problema todo aí é a pessoa fazer aí os cursos da Apex, que ela vai ter mais ideia do que é que deve fazer. Com isso, a elaboração da Proex pessoal, a Auto Proex, vai ficar mais fácil. Mas seria bom fazer uns cursos aí da Apex. Vale a pena. Outra coisa, a Apex está saindo de Foz e está indo para outra cidade. A pessoa pode pegar isso fora daqui. Qual é a base da falta de autocrítica? Como a pessoa pode desenvolver esse atributo? Olha, a autocrítica, a primeira coisa, é a pessoa estudar muito, principalmente ler muito, mas ler com muita crítica. Agora, depois que ela fizer bastante heterocrítica aos outros, ela vai ver aquilo em cima dela. Com isso, ela melhora o processo da autocrítica. Mas a primeira coisa para estudar a autocrítica é a pessoa estudar a heterocrítica. Por que a heterocrítica? Para ela saber diferenciar
uma coisa da outra. Porque, às vezes, as pessoas se misturam e elas não gostam de ver. Então, toda vez que você que está começando com isso, toda vez que você for fazer uma crítica a alguma coisa fora, procura fazer essa crítica a você, que às vezes diz respeito a você. Vale a pena ver. Então, o primeiro pensamento é esse. Agora, a coisa séria mesmo é ler bastante, anotar tudo, fazendo crítica de tudo que você lê. Com isso, você vai ter mais possibilidade de entender você mesmo e, ao mesmo tempo, melhorar a sua autocrítica. Na definologia, eu gostaria de compreender melhor o choque evolutivo da reurbanização extrafísica terrestre por meio do curso intermissivo pré-ressomático. O caso é o seguinte: quando a pessoa fez o curso intermissivo, ela, se teve um pouco mais de lucidez, ela viu que tudo que está sendo feito no curso intermissivo, e todo o esforço que eles fizeram para esclarecê-la, porque fizeram uma tarefa do esclarecimento nela através do curso. Curso intermissivo quer dizer curso de esclarecimento evolutivo. Isso foi feito para que ela possa ajudar na reurbanização da Terra, que é a reurbanização extrafísica terrestre. O curso intermissivo é um dos departamentos dessa reurbanização. Agora, o outro é a reciclagem intrafísica, que é essa que nós estamos fazendo. Por exemplo, a conscienciologia, as unidades que existem já, humanas, igual a Cognops aqui, as outras Cognops que tem, isso tudo já faz parte da reciclagem intrafísica, que é consequência da reurbanização extrafísica. Nos cursos intermissivos, seria através do nível de recinto da consciência que ocorreria o estabelecimento das bases da PROEX e os vínculos proexológicos a serem trabalhados na próxima vida? Até um certo ponto, sim. Mas agora o problema é que a pessoa já vem com a ideia da PROEX. O problema todo é ela depois fazer isso aflorar aqui na sua vigília física ordinária e ela melhorar a programação existencial. Na sinonimologia, item 6, rescinda para ressexologia. Poderia aprofundar o conceito de para-ressexologia? O caso todo é o seguinte: quando a pessoa ela vai para o curso intermissivo, ela passa por a reciclagem intraconsciencial e também existencial dela. Então, a para-ressexologia envolve isso tudo. Tudo que aconteceu de reciclagem na sua vida quando você fez o curso intermissivo. Por isso que a gente não pode estar exigindo nada de ninguém, mas principalmente da pessoa que não fez curso intermissivo, que ela não tem obrigação de saber as coisas que nós já começamos a levantar o véu, entende? Da obscuridade, do obscurantismo sobre o processo extrafísico. Então, a intermissiologia já é um assunto que nós já não temos tanto trabalho de admitir. A gente já tem uma predisposição de entender alguma coisa. Então, isso é da para-ressexologia. Agora, quando eu era criança, aos 4, 5 anos de idade, eu não aceitava a religião, muito menos Jesus Cristo. Meus pensamentos baseavam nos preceitos que todos eram almas que não morriam. Esses pensamentos seriam os construtos? Sim, é um tipo. As péssimas amizades que tive aos 4 para os 16 anos foram reminiscência de minha última série X? Não é só reminiscência, né? Você está dentro do processo, né? Do grupo evolutivo. Está aí dentro da sua interprisão grupo carne, um adulto. Poderia comentar em voluntariologia o para-voluntário docente dos cursos intermissivos pré-ressomáticos. O caso é o seguinte: o para-voluntário docente, quer dizer, quem é aqui que foi professor no curso intermissivo? É isso? Eu acho que já tem gente aí que foi. Você sabe, porque tinha aula de todo tipo, né? Tinha as pequenas e tinha as grandes. Então, pequena até eu dei, entendeu? Aula pequenininha, mini aula. De volta que o para-voluntário docente dos cursos intermissivos pré-ressomáticos são essas consciências que trabalharam lá.
Agora, gente, eu queria falar para vocês hoje que hoje nós temos aqui uma pessoa a que eu devo muito a minha sobrevida em uma opção de coisa. E hoje é o aniversário dela. Ela está completando, parece que 30 anos, sabe? É a Lucy. Lucy, viva as beringas. Tá certo? Okay. Muito obrigada. Eu hoje estou muito feliz, principalmente porque olha, uma tonelada de beringas para você. Tá bom, porque eu estou junto com o grupo e vocês me dão, assim, você está muita alegria. Consciencial hoje. Eu estou. Pois é. Eu estou. Agora, qualquer coisa, Tânia, ó. Agora, não são 30, não. A Tânia aí perto podia dar um beliscão em você. Pode beliscar, pode beliscar. Dá um beliscão nela para ela saber que ela está aí. A família. Mas às vezes eu também estou fora. Pois né? Então, mas não são 30 não, viu, professor? Você entende? Eu sou favorável à beliscologia. Não é o beliscone lá da Itália, não. É outra coisa. Tá certo? Não, mas a idade me dá prazer também. A idade onde eu cheguei, e eu acho que ainda vou mais avançar. Você hoje já é Balzaca, 30 anos. Tá bom, obrigada. Vai pra lá. Professor, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, em pensenologia, a terceira linha, de cima para baixo. O inventário da patopensenidade pessoal. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Terceira linha de cima para baixo. Pensenologia. De pensenologia, terceira? Isso, o inventário da patopensenidade pessoal. Eu não sei. O meu está em pensenologia. De cima para baixo. O inventário da patopensenidade pessoal. Você está falando. Sim. O que é? Você quer saber isso aqui? Eu queria entender melhor se vai... Por exemplo, quais são os seus trafares, megatrafares, vícios e más tendências? É uma coisa que em você é mínimo. Eu sei disso e o neonato também sabe. Tá certo? Isso aí com você é mínimo. Então você não vai preocupar com isso, não. Eu não vejo isso aí. Muito sério. No seu caso. Certo. Tá bom. E qual é a próxima? Eu gostaria de ver a frase enfática, entender como que a gente pode saber se fez essa recência, ela é curta, prolongada, até a questionologia também. Pois é, examina todo esse verbete e vê como é que você entendeu. E vai anotando aquilo que você entendeu. Agora, depois, então, você começa a estudar você. O que é o processo da reciclagem intraconsciencial. E ver como é que foi. Por exemplo, todos esses dados aqui, ó, que tem na enciclopédia, você tem facilidade para admitir a maioria ou só uma partezinha. Então, você tem um curso intermissivo possivelmente mais prolongado, senão não daria para fazer isso. O prolongado aí, eu não estou estabelecendo. É o tempo. Aí é um problema da pessoa pensar. Cada problema também da intensidade de assimilação da pessoa, da consciência do cara. Tem que ver. Entendeu o que quer dizer? Agora, se você tem uma visão panorâmica maior dos processos nossos da enciclopédia, mostra que é prolongado, não é curto. Curto é a hora que a pessoa ela começa a ver, mas tem umas coisas que encravam o carro. Tem pedra no meio do caminho. Tem coisa que ela é difícil dela admitir, entendeu? Isso às vezes é porque ela fez curto, porque não podia fazer prolongado. Você já viu por quê, né? A questão, em vez de ajudar, ia piorar. Então a pessoa já viu aquilo, o remédio não podia continuar. Você entende? O ideal era vir para cá mesmo. Então esse é que é o curto. Existe ainda muita gente que fez o curso, a gente vê direitinho pelas reações pessoais. Entende? Qual o percentual de pessoas que fizeram o curso intermissivo na Terra? Como poderemos saber
quem fez curso na nossa família. Olha, quem fez curso na Terra, isso é uma micro-minoria ainda. O negócio é muito novo, a coisa é séria e muito difícil. É muito pouca gente. Não é muita gente, não. Agora, para você ver na sua família, como é que você faz? Pega aquela página dos 700, chega com a pessoa, pede para ela ler e fala assim, o que você acha disso? Se a pessoa cuspir no papel na hora, em cima do livro, você diz isso. Vê aquela que não cuspiu. Essa aí, às vezes, vale a pena estudar mais, para ver. Professor Valdo, bem aqui em cima. Eu queria que o senhor fizesse uma conexão entre 3 logias aqui. Por exemplo, em voluntariologia, o senhor até já respondeu um pouco aí com a pergunta da pessoa anterior. O voluntariado docente dos cursos intermissivos pré-reformados. Isso, aí foi a pergunta que E conectar no segundo efeito, da efeitologia, o efeito da profundidade e extensão da recim intermissivista na execução da PROEX, da próxima PROEX, né, no caso. Certo. E trinomiologia, o primeiro. Explana aí unindo essas 3 realidades. Qual que é que você falou? Trinomiologia, primeiro. Trinômio proexológico, curso intermissivo, fase preparatória, fase executiva. Me conecta aí os 3. Não, isso aí você que vai junta aí e vê como é que foi o seu curso. O que é que você acha de tudo isso? Se ampliasse mais. Junta aí. O processo é a pessoa mesmo examinar o que é. Agora, esse trinômio proexológico é muito sério. Que é o curso intermissivo, a fase preparatória e a fase executiva. Você que está estudando isso esses anos todos, que já estabeleceu tudo quanto foi listagem disso e daquilo, que colocou todo mundo dentro de um regimento militar para examinar cada um, não foi? A verdade é essa. Todo mundo marcando passo com ela para ver como é que é. Então examina. Agora, ela fez isso tudo com esse monte de gente e caiu fora. Mas ela não fez trabalho perfeito, está certo. Agora, o que eu vejo aí é o seguinte, tudo tem sua relação. Agora, o curso intermissivo foi a luz no caminho, é aquela que iluminou tudo, é a base de tudo. Se não fosse o curso intermissivo, eu ia falar no deserto aqui, na maior parte dos negócios não ia dar certo. Esse é muito mais difícil para mim, expor essa situação. Não daria. Então, eu devo, praticamente, ao curso intermissivo primeiro, depois é que eu devo a vocês que são enciclopedistas. Professor, não há? Sim. Não há. Aqui em cima. Sim. Tem outra? Na página 50, lá em cima, na primeira linha, na página 50 da fatologia. Professor, qual a relação entre a recim intermissiva e a pesquisa dos bastidores da intrafisicalidade? Olha, o problema todo é o seguinte. Quando a pessoa tem um pouco de desenvolvimento do parapsiquismo, ela consegue recuperar, recapturar as lembranças do período intermissivo. Com isso, a reciclagem intermissiva aflora na cabeça da pessoa. São essas pessoas que às vezes leem aquela página lá sobre o curso intermissivo e falam assim, não, eu admito isso tudo e tem mais coisa. Tem gente que acrescenta, que aquilo ali é só um resumo, né? Então, professor... Então, são pessoas que estão muito atiladas, despertas, lúcidas, aware, a respeito da realidade do curso intermissivo. Agora, veja, isso às vezes acontece mais quando a pessoa é mais nova, porque ela não foi ainda enrolada pela vida humana, nova vida humana que ela tem. Então, por exemplo, eu já vi isso com garotos, moça, menina, adolescente, 15, 16 anos. A gente, foi assim que tem muitas lá da minha época, do Centro da Consciência Contínua, que estão aqui comigo. Entendeu? E são coisas assim muito óbvias, demais, bem evidentes. Aquilo, como diria o francesismo, salta aos olhos. Você está entendendo? Você vê logo. Então a pessoa tem uma intrafisicalidade e está tendo esse atilamento para recordar
a Reci, Uma coisa que ela puxa fez a lá. outra, e isso tudo potencializa, dá o sinergismo aí no caso, aquilo aumenta, explode. Matéria de lucidez. Entende? Sim. Mas o que você queria, Rosa? Há pouco o senhor falou que tinha alguns cursos que eram bem iniciantes, né? Eu queria saber qual é a programação desses cursos bem iniciantes, assim, o que se faz primeiro desses cursos pequenininhos no Intermicil? Não é que eu não entendi isso aí. Há pouco o senhor falou que algumas pessoas até conseguiram contribuir com cursos intermissivos bem pequenininho, bem inicial. Eu queria saber que tipo de curso é esse, assim, o que se faz desse curso, quais são as disciplinas que estão assim, que são consideradas bem Nesses básicas. pequenos, é a hora que a pessoa, por exemplo, ela fez durante muitas vidas assistência, mas ela ainda estava muito enrolada com o processo da loucura de religião, os dogmas. Então ela vem e viu que precisa acabar com o dogma, no curso intermissivo, então, ela já pode passar isso para os outros. Ela serve de cobaia lá, diretamente no curso intermissivo. Agora, é nessa hora que vem a inteligência dos evoluciólogos para selecionar os grupos de estudo. Então, seleciona aquelas pessoas que umas vão ajudar as outras, sempre equilibrando a amalgamação, aquilo que eu chamo de aglutinação interconsciencial. Entendeu? Então, os afins, pelas deficiências, eles se atraem. Vamos ver se me entende. Uma pessoa que essa deficiência ela já superou. Essa outra aqui, essa outra deficiência ela superou. Ela junta uma, equilibra com a outra. Agora, eles fizeram isso nos grupos, você está entendendo, de estudo, de aprendizagem, de desenvolvimento. Trabalho, né? Grupo de trabalho, que hoje a turma chama aí na universidade. Então, esses grupos de trabalho, muita gente aí trabalhou, às vezes como cobaia, e às vezes como assistente, você está entendendo? Monitor, que é, até um certo ponto, professor, né? Bedel. Eu fui bedel no curso intermissivo. Você está entendendo como é que é? Em algumas coisas. Isso aí que eu sei, a história. Agora, quem é mais que está aí com o microfone? Professor, existe algum critério que a gente pode observar no perfil das pessoas no intrafísico, se ela foi ou não um monitor de algum curso intermissivo, ou um professor? Não, para você saber, você tem que saber se ela é boa numa determinada linha de conhecimento avançado desse que nós falamos. Se ela é boa, sim, de uma maneira óbvia. Aí você vai ver que alguma coisa ela já trouxe ela já tem uma bagagem autoevolutiva específica daquele tema. Isso é um fato. Agora, tem que escolher, são esses temas avançados nossos. Esses melindrosos, sutis, complexos, sofisticados. Está entendendo? Porque o comum, o normal, aquilo que a própria ciência convencional, ou a literatura, ou o problema mesmo da filosofia desenvolve, isso não quer dizer nada. Eu quero ver são esses das outras nuances. Entendeu? E que transcende os processos da religião. As religiões, com esse negócio todo de beatitude, de ficar lá e etc., e não fazer nada, você está entendendo? Paralisa muito, muitas vidas que a gente perdeu por causa disso. Se na religião eles fizessem pesquisas, acabaria com a religião. Então, tinha que paralisar todo mundo com dogma. Isso aí é que perturba tudo. Muito bom, às vezes, no início, depois a pessoa começa a perder energia, tempo, companhia, oportunidade. Tudo vai por água abaixo. Então, isso é sério. Já no curso intermissivo, essas ideias já começam a aumentar demais. Uma das primeiras coisas que tem nesses cursos mais avançados é dizer, nos preocupe com a causa primária do cosmos. Isso não interessa. Qual foi a primeira inteligência? Que isso aí é muito longe para a gente. Então, a primeira coisa que eles falam é o correspondente a isso que nós chamamos aqui a ciência mateológica. É a mateologia. Para colocar a pessoa no lugar dela. Se ela fica só querendo mexer na periferia, ela não entra nos assuntos pessoais dela, que é justamente isso que o povo da materiologia faz, os entende, eletronótico.
Eles vêm aqui e não querem analisar eles mesmos, porque isso aí criaria problema. O negócio é muito mais sério. Quer dizer, eles levam a vida ainda brincando de fazer ciência. A verdade é essa. Valdo, na terceira linha da parafatologia, eu queria que você analisasse o parapsicodrama em termos de intermissivo. O que eles fazem? Parapsicodrama é aqueles que a minha mãe fazia para ajudar o povo. Tem um monte de amparadores aí, extrafísicos que fazem. Eles fazem como se fosse uma cópia da vida humana antecipada e colocam aquelas consciências vivendo mais ou menos aquela situação. Mas, às vezes, para fazer isso, tem primeiro que, vamos dizer, reconstruir e fazer o revival, a revivescência daquela vida da pessoa, para ela ver como é que é. Então, faz aquela vida, depois passa para a realidade que ela vai ter aqui na próxima vida. Ela tem uma simulação. Isso aqui é o parapsicodrama. É uma simulação no extra. Mas o evoluciólogo está no meio disso. Não, mexe em tudo do processo da simulação, para dar um impacto nela, na pessoa. Agora, por exemplo, quando são aquelas pessoas que estão assim, secularmente estagnadas, de pegar aonde elas pararam, para começar dali, porque senão elas não vão entender nada. Se você pegar uma pessoa que está aí há 800 anos, só pensando naquilo que o mundo tinha há 800 anos, se colocá-la hoje, com todos os termos e condições que nós temos hoje, ela embiruta, vai ficar doida. Por muito menos tem gente que embiruta, a hora que passa aí 30 anos, quando vem ele fica todo alterado, depois 30 anos em coma, e ele acorda, dá problema? Essa simulação não deixa de ser uma terapia. Tudo é terapia. Tudo isso aí que nós estamos falando é terapia. Agora é uma terapia avançada, mas é. A da minha mãe, eu sempre falo aqui do caso, que teve um que me deu trabalho, que eu tive que me transfigurar todo e aparecer lá. Porque o cara me conhecia como um determinado personagem da época. E eu apareci lá. A hora que ele me viu, ele começou a dar mais valor para minha mãe, que estava lá, que ela que estava dirigindo. Entende? Ele aí começou a ter recordação mais séria. Saiu daquela ideia fixa que havia nele. Entendeu? Ele tinha amor no ideísmo. Aí ele começou a acordar. Agora, foi muito engraçado eu me apresentar para ele. Agora, me apresentei de igual para igual. Mas na época, até um certo ponto, socialmente, eu poderia me considerar que era superior a ele, você está entendendo? Mas eu apareci de igual para igual, do mesmo jeito, do mesmo modo. Aquilo dá um impacto. É o jeito de você acordar essas consciências monoideicas. Não deixa de ser simulação também. Hein? Não deixa de ser simulação também. Tudo é simulação. Não é simulação, é simuladão. É o nome que eles falam que é o simulado grande da justiça, por exemplo, uma opção de coisa aí. É simuladão que eles chamam. Aí foi. Entendeu? Mas esse parapsicodrama, para os intermissivistas também entra isso. Tem muita gente que passou por isso aí. Mas, e outra coisa, a parapsicoteca tem relação com isso. Tem relação. Tem caso desse que depois que a pessoa melhora, ela vai na parapsicoteca examinar determinadas coisas. Os técnicos ali dão toda a orientação o que deve fazer. Ela vai ver coisas impressionantes. A parapsicoteca é muito melhor que a cinematografia brasileira, ou americana, ou japonesa, ou do Bollywood. Eu pergunto o seguinte, quem está no curso intermissivo, ele tem um parapsicodrama, mas num nível superior a que você falou de consciências mais é maior, mais sério. E outra coisa, uma porção aí já começa a trabalhar para ajudar os outros. Uma pessoa, por exemplo, teve relação com aquele povo daquela época, ele está fazendo o curso intermissivo. Então eles levam ele lá para ele ter contato para ver como é que é. Professor Valdo, a TACOM, ela estaria dentro de um paradoxo cultural do curso intermissivo?
Não, a TACOM, ela existe quando vai pegar a pessoa selvagem a laço. Quando eles laçaram vocês para levar para o curso intensivo, usaram a TACOM. Eu acho que E que exemplo? Precisa explicar isso mais? E qual outro exemplo deste paradoxo cultural de origem intermissiva? O paradoxo aqui, que está sendo falado, paradoxos culturais de origem intermissiva. Os problemas, por exemplo, que às vezes você, logo de início, teve que enfrentar a religião para depois você chegar aqui e dar uma banana para a religião. Isso muita gente teve que fazer isso. Que era um jeito de assimilar a ideia, que era difícil. Outra coisa, muitos de vocês, na hora que foram, vamos dizer, tocados a primeira vez, houve uma aparição, assim, daquele santo que a pessoa gostava, então aparecia a Santa Girafa lá para ela. Entendeu? Para fazer que o envolvimento... Uma isca. É a isca. Entende? Muita coisa disso aconteceu. Quando você eu não entendi direito esse negócio ali da parapsicoteca. Sim. Você falou que a gente vai, algumas pessoas vão até a parapsicoteca, aí depois eles usam essas pessoas para fazer o quê? Para ir lá no pessoal que já... O problema foi esse. Antes de ir na parapsicoteca, vamos raciocinar. Existe uma determinada comunidade extrafísica, bem atrasadinha ainda, e com o povo todo ainda com muito monoteísmo. Mas tem aquela pessoa que às vezes está ali 2, 3 séculos com ideia fixa. Tem gente que fica assim, ó, como se estivesse segurando dinheiro. É como se tivesse aquilo. No entanto, às vezes o que ele está segurando equivaleria a lama, e ele acha que é ouro. Então, veja, são ideias fixas. Aquilo está muito fixado, é o monoteísmo, só tem aquilo. Então, o que se passa? Na hora que vai trabalhar com esse povo, você tem que chamar aquela consciência para a realidade dela. Ver que ela já dessomou, que aquela vida já passou, essa coisa toda. Então, o que se passa? Todo esse problema que faz aí o levantamento objetiva esse despertamento da pessoa. Agora, às vezes vamos supor que aquela pessoa que está lá segurando aquilo, que ela acha que é o ouro, e está com aquela condição, tem uma pessoa que está fazendo o curso intermissivo que tem relação com ela. Então, eles levam aquela pessoa para ver o nível que ela está. Então, ela chega lá, naquela condição dela, daquela época, transfigura o psicossoma dela, joga energia, etc. Tal, e ela aparece do jeito que é o que aconteceu comigo. Eu fiz isso muitas vezes. Você está entendendo? Não, vira um deles. Não, vira um deles temporariamente para mostrar. Agora, depois disso, aquela pessoa que foi assistida, não é aquele que foi lá, aquela que foi assistida, eles então veem o evoluciólogo e falam, agora seria bom essa pessoa ver isso aqui na parapsicoteca. Então é como se passasse assim, um filme para ela daquilo que ela precisa. Está entendendo? Para ver a diferença daquela vida para a vida atual que ela vai ter. Qual a diferença que tem? Então mostra os casos para ela ver. Agora isso vai muito lentamente. Nada disso pode ser feito de maneira cirúrgica, sabe? Em cima do lance. Tudo tem que ir devagar. Porque em cima do lance, se der, a pessoa vai ter choque, não resolve nada. Agora, às vezes, o despertamento é, vamos dizer, um show, é um espetáculo. Eu sempre conto aquele caso do cara lá, que a hora que me viu, eu estava falando para os 40. Então, lá pelas tantas, ele viu que era eu. Viu? E gritou de mim. E é cara que tinha dessomado fazia muito tempo, que eu conheci nessa vida, me conheceu como Valdo. Entendendo? Agora, a hora que ele me viu, ele deu aquele grito. Se encontrou, você está entendendo, comigo, e pulou em cima de mim. Ele me deu um choque danado no corpo. Entende? Agora, essas coisas ocorrem, isso aí não tem saída.
Agora, veja, esse povo que eu estava atendendo lá era uma espécie de instituição extrafísica lá, que eu sempre ia. E tinha alguma relação lá com o povo lá do Pombal. Mas não era o Pombal, era um lugar pior, entendeu? Assim, mais de transição para chegar no Pombal. E eu, depois que eu renasci, eu tive nesse lugar muitas vezes. Lá era uma coisa muito clara pelo seguinte, eu entrava como se fosse numa sobreloja ou no segundo andar, volitando, entendeu? E lá dentro eu tinha que fazer tudo para melhorar. Então toda vez que eu ia lá, eu rodava com as minhas energias para ver se o ambiente melhorava, para adequar o holotensene para o que eu ia fazer. Agora, com isso eu chegava e acabava com as minhas parapernas. A senhora aqui, ó, eu já dessomei, vocês também. Eu falava que eu dessomei, mas na verdade eu estava fora do corpo. Tem tudo para mostrar. Isso é o veículo que nós temos para manifestar, para a gente agir. Você tem que ter um corpo. Esse corpo aqui é diferente do outro. Então, agora, eu bancava o fantasminha, acabava com os braços, levantava os braços, sumia o braço. Ficava de pé, acabava com as pernas e ficava só de tronco no ar. Você está entendendo? É uma opção de coisa nesse sentido. É outra coisa, me transfigurava. Fazia transfigurações contínuas e rápidas para o pessoal ver. A vida que eu fui mulher, e era uma mulher bem feminina, mulher mesmo. Então, eu estava assim, ó, eu, por exemplo, vocês vejam bem, ó, esse corpo muda, olha bem. E mudava, aparecia aquela louraça enorme, de nariz grande, cabeça comprida. Que eu fui isso. Professor. Quer dizer, eu fui essa bicha. Entende? Você fala aqui, no choque, na definição, você fala, vou ler um pedacinho aqui, você fala, a recinta emissiva é a primeira mega reciclagem intraconsciencial da consciência intermissivista. Ainda no período da recepção dos esclarecimentos do choque evolutivo da Reubex terrestre. Então, isso a gente compreende que a gente foi consciência reurbanizada. Então, esse choque que você está falando é isso. Tirar a gente, deslocar a gente de onde a gente estava. Arrigou? Quem é que não foi? Pois é. Pensa só nisso. Quem é que não foi? Então, isso é terrível. A gente viu o que é que não tem para ser feito. É muito trabalho que tem aí. Agora, pensa naquilo dos 9 por 1. Como é que fica? Uma população bem maior que essa da Terra. Como é que fica? É muito trabalho. Professor, aqui no B. Desculpa. Professor, como que o senhor trabalha dentro do senhor esse nível de sensibilidade para saber o momento de fazer isso com essas consciências que estão sendo resgatadas? Eu acho que a sensibilidade, ela se manifesta mais intensamente quando você deixa de pensar mal dos outros. Agora, para isso, é necessário que a pessoa saiba julgar as coisas erradas dos outros sem ofender a memória dos outros, ou a personalidade dos outros. Então, isso aí que eu vejo com dificuldade. As pessoas têm dificuldade para isso. E se nós não tivermos cuidado, a gente carrega nas tintas, você faz mal para os outros em vez de ajudar. Então, não pensar mal dos outros. Agora, pensar em todos os erros dos outros para poder ajudar esses outros a se consertarem. Então, eu acho que a sensibilidade mais séria é essa mega fraternidade prática, teática, séria. E isso nós ainda vamos demorar, né, para todo mundo entrar nessa. Eu acho que nós estamos no meio do caminho ainda. Não está ainda no fim disso, não. Isso é o meio do caminho. Entende? Agora veja, essas coisas já foram faladas muito em vidas anteriores, não deram efeito nenhum. Por isso que eles resolveram fazer o processo para chegar nessa fase da reurbanização e fazer uma coisa mais abrangente. Abrangente do ponto de vista das ideias, abrangente do ponto de vista para as populações. Quer dizer, ampliar isso aí. Porque não adiantava fazer um petit comitê ou grupelhos.
Tudo isso foi feito com Resolve Muito. Então, eles falaram, não, o negócio agora já está no ponto de fazer por atacado, uma coisa mais ampla. Não precisa ficar tão avarejo do jeito que é. Tá certo? Professor, aqui no Escuta, o Everton, o Eduardo entrou aqui, olha lá, ele está ali, ó, ali. Tá certo? Qualquer coisa, você senta aí e dá uma conversada com ele depois. Que eu já dei o pedido, fiz o pedido oficial, tá certo? O que é? Quem é que falou? Aqui no B, professor. Por que é mais difícil, pelo menos na minha opinião, é mais difícil desenvolver essa flexibilidade energética, domínio das energias, do que o domínio do mental soma? Eu acho fácil, assim, estudar... Não, o domínio do mental soma é mais difícil. É mais difícil? É lógico. Você acha que você dominou seu mental soma, mas olha as intenções, as intenções daquilo que você dominou. Tá. Presta atenção. Por exemplo, a eletronáutica, os cientistas dominaram o mental soma, sabem uma porção de coisas, mas espreme assim, eles não sabem nada deles. Pergunta para eles o que é um curso intermissivo. Ninguém sabe, nunca ouvi falar nisso. No entanto, curso intermissivo não é uma coisa óbvia. Depois você entende, depois você sabe, ele não é racional, não é lógico. E outra coisa, se não existisse curso intermissivo, cedo ou tarde, os planetas têm que inventar um curso desse para ajudar os outros. Por quê? É o programa da assistência extrafísica, que sempre foi feito, só que tem agora, de uma maneira pedagógica, didática, evolutiva, cosmoética, super sistematizada. Isso nunca tinha sido feito. E outra coisa, em grande número, uma coisa abrangente, panorâmica. Mas, por exemplo, se a gente usa o mental soma para dominar ou as emoções mais rústicas do psicossoma. O que tem? E aí a gente vai... Isso é o mais difícil que tem. Eu acho mais difícil desenvolver, dominar a energia... Ficar com a sua emoção e ficar com o seu sentimento elevado. É a coisa mais difícil que tem. É isso que eu estou chamando de sensibilidade aqui. Tá. A coisa mais difícil que tem é você ver os erros das outras pessoas e não carregar nas tintas em cima delas, mas procurar aliviá-las, dar um jeito de ajudar. Isso é que é a coisa mais... Essa sensibilidade que eu vim falando aqui. Isso é a verdadeira fraternidade. O que adianta Jesus Cristo que vem? Amai-vos como eu vos amei. Ele amou muito pouco. Ele não pensou na escravatura. Ele pensou que só que devia de amar as pessoas que entendessem ao seu próximo, que seja igual. Nós temos que amar todo mundo, os escravos também. Ele não, chegou numa figueira e falou, você vai morrer, não presta, acabou com ela. Quer dizer, que amor besta é esse, J. Cruz? Tudo furado. No entanto, está aí, ó, fez o cristianismo, o que aconteceu? Um pega para fazer a guerra desse jeito, o outro pega para fazer a guerra, tudo em nome dele. Por quê? Está tudo errado. Ele deixou os furos daquilo, que era muito menino, e eles lá aumentaram aquilo, as coisas que ele falou, piorou mais. Então, veja, o problema mais sério é o mental soma. É você entender isso aí, vivenciar isso aí de uma maneira mais séria. É mais do que qualquer outra coisa. Mexer com as energias é muito mais fácil. Uma pessoa, por exemplo, eu já ensinei pessoas que não sabiam nada sobre energia consciencial no corpo agora, nessa vida deles, numa semana cada dominando o estado vibracional. E bem. E aquilo modificou a vida da pessoa total. Agora, mental soma, eu nunca consegui fazer isso com ninguém. Uma semana não dá. Não dá mesmo. Quero fazer mais um comentário aqui, mudando um pouco de assunto, sobre um e-mail que a IAC mandou hoje para a gente, não sei se vocês receberam, que é sobre a Conferência Climática das Nações Unidas, que vai ter em Copenhague. Sim. E eles fizeram um vídeo de 7 minutos, estão solicitando para que a gente entre no YouTube para votar. E então, seria bom, fala e os vídeos que tem lá são sensacionais, vale a pena dar uma visitada.
E, Então, ó, observa e dá os números disso. como e é que é. é só entrar no YouTube e colocar procurar vídeo específico, colocar IAC. Eu, na verdade, tive ainda, vou ter que tentar mais algumas vezes, eu tive dificuldade de entrar. Mas acho que